Olá, aluno! Hoje a gente vai falar dos tipos de espectroscopia e a gente vai estar conversando hoje de 3 tipos diferentes. Hoje a gente vai estar falando da espectroscopia de fluorescência e aí envolvendo 2 tipos de equipamentos, né? Que são os fluorômetros de filtro e os espectrofluorímetros. A gente vai estar também falando e estudando sobre a espectrometria de absorção atômica e aí quando a atomização da substância ela acontece por chama ou então por eletrotérmica, e a espectroscopia de infravermelho, que aí muda e a gente começa a trabalhar com a transição vibracional. Então vamos começar hoje falando da espectroscopia de fluorescência. A espectroscopia de fluorescência é um tipo de espectroscopia eletromagnética que vai analisar a fluorescência de uma amostra. Ela vai envolver feixes de luz que vão excitar os elétrons dos campos moleculares e faz com que emitam uma luz de baixa energia. Para isso, a gente utiliza 2 tipos de instrumentos, que são os fluorômetros de filtro, que eles utilizam filtros para isolar a luz incidente e a luz fluorescente. Lembra do que a gente estava conversando de luz incidente e a luz que é transmitida, né? E aí a gente tem uma fonte de luz, eu tenho a luz incidente, eu tenho exatamente aonde tem o choque, né, a colisão, e a luz que ela é fluorescente, e logo depois eu tenho um detector para captar essa fluorescência e eu tenho também os espectrofluorímetros, que fazem o quê? Que eles utilizam os monocromadores de grade de difração para isolar a luz incidente da luz fluorescente. Então, na verdade, um utiliza um filtro para isolar a incidente da fluorescente e o espectrofluorímetro ele usa um monocromador. A gente tem uma fonte de radiação, né? E aí o monocromador ele é excitado e essa luz incide sobre a cadeia, né? Incide sobre a cubeta da amostra e aí a luz é emitida, passa por um monocromador de emissão e vai ser detectada e registrada. Se a gente for parar para pensar, os 2 instrumentos, eles utilizam a luz como uma fonte de excitação que passa por um filtro monocromador e vai colidir com a amostra. Uma parte dessa luz ela é absorvida pela amostra e a outra parte da luz ela vai fluorescer em todas as direções. Parte dessa luz fluorescente, ela vai atravessar um segundo monocromador e aí ela vai atingir um detector que geralmente vai ficar a 90 graus do feixe de luz incidente para diminuir o risco de que a luz incidente seja confundida com a luz refletida ou transmitida para o detector. Várias fontes de luz podem ser usadas como fonte de excitação. Nesse caso, a gente pode estar usando lâmpadas, fotodiodo, a gente pode estar usando laser, então eu posso estar usando vários tipos de fontes de luz. Agora, como todos os métodos têm uma desvantagem, o grande problema é que o comprimento de onda de um laser, ele não pode ser muito modificado e isso me limita um pouco, né? Já uma lâmpada de vapor de mercúrio, ela é linear, então ela emite uma luz perto do pico de comprimento de onda. Em contraposição, por exemplo, o xenônio tem um espectro contínuo de intensidade de luz, né? De emissão de intensidade de luz, quase constante, já numa faixa de 300 a 800 nanômetros, e uma irradiância que é suficiente para a medição até pouco acima de 200 nanômetros. Então, dessa forma, a gente consegue fazer direitinho a verificação através da transmissão de luz ou pelo fluorômetro ou pelos espectrofluorímetros, tá? Agora a gente vai estar falando da espectrometria que acontece pela absorção atômica. É uma determinação de elementos e usa a concentração
por meio de absorção de radiação eletromagnética. Então, ela serve para eu poder determinar alguns elementos em diversos tipos de substâncias, como, por exemplo, se eu for usar esse tipo de técnica na análises clínicas, eu quiser fazer alguma dosagem no sangue ou então na urina, a gente pode estar utilizando também hoje em dia, né, nessa área que estão falando, que é a área forense. Então, para as análises forenses, por exemplo, eu posso verificar a presença de chumbo em qualquer tipo de material, chumbo proveniente de algum projétil, né? Nas análises ambientais, eu posso estar procurando metais em água, em solo, em rochas, no ar. Posso estar usando também na indústria alimentícia e medicamento, querendo verificar se existe e quantificando todas aquelas substâncias para qualquer tipo de análise de controle de qualidade. E a etapa mais importante dessa análise é a formação de átomos a partir dos analitos da amostra. Então, eu vou precisar realizar uma atomização. Eu preciso o quê? Que os átomos ou os íons que vão absorver a radiação, eles que vão precisar absorver a radiação eletromagnética para absorção atômica. Então, a primeira coisa que eu vou precisar me preocupar é com essa atomização. Então, eu tenho na amostra líquida, né, eu posso fazer esse tipo de análise numa amostra líquida ou numa amostra sólida. Na amostra líquida, eu preciso passar essa amostra por um processo de nebulização para eu conseguir transformá-la em um aerosol e aí sim obter as pequenas partículas. Já uma amostra sólida é muito mais fácil porque ela já tem a introdução das partículas por conta de estar sólida, né? Aí essas partículas, elas sofrem um processo de vaporização para liberarem as suas moléculas. As moléculas, elas vão se dissociar para dar origem ao átomo, né? E esse átomo, ele vai ser excitado, né? Ionizado, e aí a gente vai ter o íon. Então, eu vou conseguir atomizar a amostra que eu vou querer fazer a absorção atômica. Qual que é a vantagem da técnica? É uma técnica muito sensível, de alta sensibilidade, o que é muito bom para o controle. Tem a capacidade de distinguir equipamentos em amostras muito complexas, amostras em que eu tenho multi-elementos, análises que são multi-elementares, análises que eu tenho muitos elementos numa única amostra. E eu também consigo fazer a identificação de substâncias com concentrações muito baixas. Então, pequenas concentrações de amostra como eu consigo atomizar, né? Então, eu consigo pegar átomos, íons, e aí fica muito fácil, muito melhor, de muita sensibilidade, muito mais fácil para a gente conseguir fazer a quantificação. Então, a absorção atômica, ela acontece como? Os átomos em contato com a radiação eletromagnética ou no ultravioleta ou na luz visível, né? Mesmo nas radiações mais energéticas, absorvem essa energia radiante em comprimento de ondas específicos e aí vão resultar na transição eletrônica. O comprimento de onda no qual o átomo vai realizar a transição eletrônica, ele pode ser medido pelo aparelho e a concentração da amostra pode ser quantificada. Como eu falei para vocês, existem duas formas, dois processos de atomização das amostras. Uma que eu posso chamar de atomização por chama, né? E a outra que vai ser a atomização num forno aquecido eletricamente. A atomização por chama, né? A gente precisa pensar na atomização da amostra. Então, a solução contendo analito, ela é nebulizada por um fluxo oxidante gasoso e esse é levado até a chama onde acontece a atomização. Na chama,
vários processos ocorrem quase que instantaneamente até a formação do átomo. Já na atomização eletrotérmica, ela envolve 3 etapas. Ela envolve a amostra analisada primeiro por evaporação, ou seja, para que eu consiga eliminar todo o solvente presente na amostra. Depois existe a fase da calcinação, que eu consigo eliminar a matriz, ou seja, eliminar a matriz analítica em si. E a terceira parte, que é a atomização, né, em si, que é a formação dos átomos que acontecem a temperaturas extremamente elevadas. Essa análise ela requer menos amostra e é muito mais sensível e é possível analisar diretamente os sólidos. E hoje em dia é a mais utilizada para a espectrofotometria de absorção atômica. A fonte mais comum para medidas de absorção atômica é a lâmpada de cátodo oco. Esse tipo de lâmpada é composta por um ânodo de tungstênio e de um cátodo cilíndrico selado em um tubo de vidro e preenchido com neônio ou argônio, e é essa interação com os gases neônio ou argônio que vai fazer com que o cátodo gere a energia eletromagnética. O instrumento ele deve ser capaz de fornecer uma largura de banda que seja suficientemente estreita para isolar a linha do espectro de energia selecionada para a medida de outras linhas, que pode interferir ou até diminuir a sensibilidade da análise. E aí a emissão atômica, né? Quando os átomos eles absorvem a energia eletromagnética, eles vão realizar a transição eletrônica, e aí como as espécies excitadas elas relaxam rapidamente, voltando para os estados de energia mais baixos, surgem as linhas espectrais, que em espectroscopia óptica aparecem na região de ultravioleta e visível e que são úteis para análise qualitativa e quantitativa de elementos. Já o processo de atomização da amostra, as análises acabam sendo realizadas principalmente por atomização e excitação promovidas por fontes de plasma indutivamente acoplado. E aí as vantagens dessa técnica está a baixa suscetibilidade a interferências químicas, que é resultado direto de suas altas temperaturas, e o registro simultâneo de dezenas de elementos que se excitam sob as mesmas condições, daí a vantagem da análise multielementar. E aí, em análises por plasma indutivamente acoplado, não é necessário utilizar uma fonte de radiação. A radiação emitida da parte central do plasma é utilizada para as análises. Detecção simultânea de vários elementos pode ser realizada por 2 tipos de instrumentos, com detecção para cada elemento, ou seja, uma análise simultânea ou um detector para todos os elementos, e aí nesse caso seria uma análise sequencial. Agora vamos falar da espectroscopia de infravermelho, que vai usar a região do infravermelho do espectro eletromagnético, que é abaixo do visível, né? Vale a pena a gente estar lembrando que a região de infravermelho ela é abaixo do visível. Se vocês forem parar para prestar atenção, né, para relembrar o que a gente conhece, né, do espectro de radiação solar, as radiações ultravioletas elas são invisíveis, aí eu tenho a radiação visível, né, e só depois o infravermelho, que também está na região invisível. A espectroscopia no infravermelho ela é baseada em vibrações moleculares. Ou seja, ela mede diferentes tipos de vibrações que ocorrem nas ligações entre átomos
de acordo com a energia que é absorvida. O espectro de absorção no infravermelho tem origem quando a radiação eletromagnética incidente tem um componente com frequência correspondente a uma transição entre dois níveis vibracionais, e aí a partir desse momento a gente já não vai estar mais trabalhando com transições eletrônicas, e sim com a transição vibracional, que é dentro do mesmo nível energético. Os átomos em molécula, eles nunca estão imóveis. Então, eles vão apresentando graus de liberdade que correspondem a modos vibracionais. Por exemplo, a deformação, o estiramento das ligações ou até mesmo a rotação. E a absorção da radiação no infravermelho vai interferir nas vibrações das ligações covalentes das moléculas. As características da técnica, específica. O objetivo é a determinação dos grupos funcionais de um material, ou padrão ou desconhecido, que é o que estamos querendo analisar. E aí cada grupo absorve em uma frequência característica de radiação na região do infravermelho. Qual que é a vantagem da técnica? Facilidade da preparação da amostra, a possibilidade do uso de amostras em filmes sólidos e outras amostras sólidas, líquidas e gasosas, o baixo custo para essa análise e a versatilidade do equipamento. Então, a fim de fazer medidas em uma amostra, vocês podem observar aí na imagem, um raio monocromático de luz infravermelha é passada pela amostra e a quantidade de energia absorvida é registrada. Repetindo-se esta operação ao longo de uma faixa de comprimentos de ondas de interesse, eu posso construir um gráfico. E aí, com o espectro de infravermelho, como ele tem muitos picos de absorção, a possibilidade de dois compostos terem o mesmo espectro é praticamente inexistente. Por isso, o espectro de infravermelho é a impressão digital da molécula. De que forma que eu posso estar utilizando isso, Como é que eu posso estar usando isso no dia a dia? Posso aplicar isso na indústria, na pesquisa científica, porque vai se tratar de uma técnica que é rápida, que é confiável para medidas, que tem controle de qualidade e análise bastante dinâmicas. E para elucidar uma estrutura, é necessária a utilização de outras técnicas para que eu possa complementar, mas ela está mais relacionada com a identificação das funções orgânicas existentes em um composto ou até mesmo em uma mistura. Esses são os 3 tipos de espectroscopia e a próxima aula a gente continua com as análises instrumentais.